Eu já avisei que você tinha que separar as colheres aí, hein? Vamos falar. Eu tô tão curioso sobre esse negócio, menina. Olha só. Separou aqui, ó. Já separou aqui, ó. O pessoal fez a lição de casa. Essa aqui é a Mayara Xavier. Ela é educadora financeira. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso, gente. A gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro. E não é fácil. Porque a gente muitas vezes não aprendeu na escola. A gente gostaria que isso fosse uma matéria obrigatória nas escolas. Isso ia transformar, sem dúvida nenhuma, o nosso país. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, não foi. No meu caso, não foi. Eu fui aprender isso depois fazendo MBA em finanças, menina. É verdade, é sério. Eu mudei completamente os meus cuidados com o dinheiro depois que eu fui estudar. Mas olha o que eu precisei estudar para chegar lá. Então a gente tem dicas simples e a gente tem que contaminar nossa família com essas dicas. É muito bacana. E aí, quando vem uma ideia assim, eu quero dividir com você. O que é a teoria das colheres, minha amiga? Vamos lá. A teoria das colheres é um incentivo ao consumo consciente. Tá legal. O que acontece? A gente acha que não tem limite, né? Que tudo que a gente... Hoje o imediatismo está muito forte. Então tudo a gente sai, vou comprar, é só hoje. Então não tem limite, não tem controle e isso é um grande inimigo das finanças. É tipo, eu mereço, hoje eu tenho que me dar um presente. Com certeza. Só que eu não olho se eu tenho dinheiro na conta ou não para me dar aquele presente. Não, passa no cartão, depois eu vejo. Chega no final do mês é aquela coisa, pra onde foi meu dinheiro? Não sei o que aconteceu. Bom, na verdade não quer encarar, né? Então a gente separa essa teoria como uma analogia aqui pra gente fazer controle diário dos nossos gastos. Controle diário dos nossos gastos. Eu gosto disso. Vamos lá, então me explica. Como a gente faz? Eu vou só dizer de onde eu tirei essa ideia, porque na verdade ela existe, a teoria das colheres, eu vou ver se eu acerto o nome dela, Christine Missandino. De onde ela é? Ai, não sei, ela não é brasileira. É uma gringa? É. Tá bom, então... Porque eu li uma tradução do arquivo e era para usar essa teoria para pessoas que têm uma doença mental, emocional ou alguma doença que limita a energia e atividades no dia a dia. O foco não era educação financeira. Não. Você usou, você se inspirou e aplicou na educação financeira. Exatamente. Então a teoria é sua. Para a educação financeira é sua. Então, eu não vi ninguém fazendo acabou, ainda. fim de papo. Essa teoria da Mayara Xavier, educadora financeira. Me perdoe a gringa, mas era outro uso. Vamos lá. Então o que acontece? A ideia é a gente separar 5 colheres para todos os dias. Cada dia você tem 5 colheres. Tá. E o que significa? Cada colher é uma escolha de consumo. Perfeito. Então eu começo meu dia tendo um limite, ou seja, 5 opções. Então eu vou tomar meu cafezinho na padaria. Já é uma colher. Você gastou uma colher? Uma colher. Tá bom. Então, assim, não tem o tamanho. Ai, nossa, mas eu gastei, sei lá, R$1.000. Não tem colher de chá, de café, de sopa, de sobremesa? Não, aí vai um pouco de cada um, né? Da consciência de cada um. Mas assim, o que eu tenho que entender é que o que acontece durante o dia? Eu pago estacionamento, eu pego cafezinho, eu dou a gorjeta, eu faço não sei o quê, não sei o quê. Tipo, se a gente for colocar isso na ponta do lápis, a gente faz a gente gasta, sei lá, umas 15 colheres no dia, né? E aí é aquele esquema, eu não tenho controle, eu não sei pra onde foi meu dinheiro. Então é a gente pensar que assim, e se eu só tivesse 5 opções de consumo durante o dia? Aí a ideia, as pessoas me perguntam assim, vai levar essas colheres na bolsa? Sabe as colherinhas de cafezinho? Sei. Pode ser aquelas. E eu acho que a analogia é importante, sabe? Da gente ter esse objeto, dessa coisa visual, levando na bolsa mesmo, ou na mochila, onde achar melhor. Perfeito. Pequenininha. Tá ali, ó. Então, uma colher, uma decisão de consumo. Exato. Então, por exemplo, eu saí e aí eu gastei um dinheiro para tomar uma decisão. Então já pega uma colherinha ali, já separa com um tiquezinho do cartão, alguma referência, até para ter o controle no final do dia. O que eu gastei minhas colheres? Quais foram os valores? Porque muito me pergunta assim, eu tenho que anotar tudo que eu gasto, Mayara? Na verdade, aqui você está já definindo quanto que você vai gastar em decisões e no final do dia você já tem ali as referências das colheres, quanto que você gastou naquele dia. Alguns educadores dizem que o certo seria a gente realmente anotar tudo que a gente gasta para a gente efetivamente saber. Na prática, se a gente não fizer, a gente não sabe quanto a gente gastou, não é? Olha, eu acho meio chato essa história muita coisa, de anotar. Assim, a gente passa isso para a pessoa que está começando, Ela vejo como um às vezes empecilho. no segundo dia. Exato. Então, aqui você está falando, só para a gente focar nisso, a gente está falando dos gastos não programados? Olha só, na verdade eu coloquei todos os gastos. Todos os gastos. Mas aí chama atenção para o seguinte, se eu fizer um planejamento da minha semana, por exemplo, na segunda-feira eu já vou ter o gasto do transporte, da alimentação, o básico ali. Transporte e alimentação basicamente vai ser isso. Então, por exemplo, eu já me planejo para a semana, eu gasto uma colher para cada. Perfeito. Então, essa uma semana... já foi.
Uma para transporte e uma para alimentação. Perdi 2 colheres por dia, me sobraram 3, é isso? Só que tu já tá de transporte garantido e alimentação garantida. Perfeito. Então Não sobrou tem 3. Não tem desculpa. Tô gostando sobrou disso. 3. Tô gostando, vamos lá. Então durante o dia, beleza, agora eu tenho 3, mas eu já posso ir e voltar do trabalho e já vou me alimentar. Então, Perfeito. as outras 3, é aquele docinho no meio do trabalho, aí, bom, se eu comer esse docinho, vão ser só 2. E se acontecer um imprevisto até o final do dia, eu vou ter mais colheres? Então, assim, tudo é questão de vocês dizerem, poxa, isso aqui é tão importante para eu gastar uma colher ou não? Perfeito, entendi. Aí a pessoa começa já a analisar, porque se acaba a colher, a ideia é não ter mais colher naquele dia. Volta pra casa. Volta para casa como? De carona, né? Vai pedir assim, colega, você tem minhas colheres todas, o que eu faço? Pode emprestar colher para o dia seguinte? Pode? Pode. Só que é aquela coisa assim. O dia seguinte vai ficar mais curto, né? Meu Deus do Você céu. ganhou um companheiro aí, pronto. Ai, A soca chegou. não deu para Tá prestando resistir. atenção. Ele achou que a colher vinha com petisco. Ele falou, Depois. colher deve ter a ver com comida. Tô vendo colher ali, deve estar na hora do papá. É isso. Consumista ele, É isso né? aí, Com ele um é terrível. petisquinho. Então, por exemplo, pode fazer esse jogo de colheres. Vamos supor, eu quero, sei lá, um dia que eu vou ir pro shopping e quero gastar tudo. Tá bom. Bom, dentro das tuas colheres. Então, eu sempre penso assim, olha, nossa, eu vou abrir mão disso, 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 porque eu quero tal coisa. A ideia é que a pessoa pense assim, sempre na hora de tomar a decisão de uma colher, é assim, o que eu tô abrindo mão, Tá. qual é o risco que eu tenho na hora de não ter mais colheres ou de ficar emprestando. A colher vale pro básico e pro supérfluo? Pra tudo. Pra tudo. Oi, meu amor. Tá pedindo carinho. Tá Posso pedindo pegar? carinho. Pode, lógico. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Claro que pode. Ai. Pronto. Então, para as coisinhas deles também, vai no pet shop, é uma Tá, colher. é uma colher. É uma colher. Então, por isso que, assim, além de você ter o controle da quantidade de colheres que você vai gastar, também ai, gente, otimizar. Otimizar o uso. Otimizar o uso, Perfeito, o orçamento. Então, perfeito. assim, eu já sei que eu tenho gastos da semana Tá. com o meu cachorrinho, com o meu transporte, com a minha alimentação. Com o seu filho, com com todo mundo. filho, com, sei lá, empregada, alguma coisa assim. Então já sei como organizar isso daqui. O 5 é um número ok de dizer, né? Perfeito. E a analogia das colheres eu acho que é muito ilustrativo, que ajuda a gente a carregar na bolsa e ter essa referência. As pessoas vão dizer, pode ser mais, pode ser menos. Aí já começa a estourar a teoria, já começa a extrapolar, porque já começa a se sabotar, né? Para você chegar a esse número de 5, você chegou à conclusão, você fez esse estudo do que a gente precisa efetivamente e o que a gente pode dar uma escapadinha. É isso? Isso. Durante a semana, por exemplo, a gente tem lazer, a gente tem os gastos pessoais, a gente tem o transporte, a alimentação. Então já está meio que englobando tudo isso. Perfeito, entendi. Né? Então, por exemplo, na hora de pagar conta também, o aluguel é uma colher. É uma colher? É uma colher. É o teu gasto. Ou seja, então, porque eu juro pra você que eu estava entendendo que era Os o gastos supérfluo. supérfluos. Não é. Não. É pra tudo. É pra tudo, porque daí dá essa sensação do que é prioridade e o que não é. Se eu colocar só supérfluos, então eu vou ter 5 coisas pra gastar sempre dinheiro. Como se eu dissesse assim, 5 coisas durante o dia você pode torrar seu dinheiro. Vamos fazer um dia completo, então? Hoje é segunda-feira, tá bom? Tá. Vamos pensar assim, vamos pensar. Vamos lá, a pessoa saiu de casa hoje pra trabalhar e aí o bilhete único dela conta? Conta. Toda vez que ela tiver uma decisão que vai mexer com o dinheiro dela, que ela vai ou gastar cartão, ou débito, ou qualquer coisa assim, conta. Tá bom, então vamos lá. Então o transporte foi uma colher. Foi. Tá. Se ela não leva a marmita de casa, se Vai ela levar gasta a marmita. Na verdade, é assim. Ela pode levar a marmita para economizar uma colher, eu gostei disso. Exato. Usa aquela colher que você levou para contar para comer a sua marmita. É exatamente isso que eu quero que as pessoas pensem. Então vai, continua. Por exemplo, café da manhã, se eu acordar 5 minutos antes, eu consigo tomar café em casa. Perfeito. Já economizei uma colher. A compra do supermercado não é uma colher? É uma colher, mas aí tu faz uma na semana. Então, perfeito. o ideal é uma compra semanal e aí tu vai pensar na marmita, no café da manhã. Então, por exemplo, a alimentação eu posso gastar uma colher e é o que eu faço em casa. Uma colher na semana. Porque eu vou no mercado e eu faço a compra do café da manhã, do almoço, da janta, para mim e pro marido. Perfeito. Gastei uma colher na semana só. Perfeito. E aí depois não fico todo dia o cafezinho, porque imagina, são 3 colheres no dia, Tá todos perfeito. os dias. Tá perfeito. Então vamos lá. Então vamos continuar com o nosso dia aqui. Vamos Então, supor que já fez o café da manhã em casa. o café da manhã foi em casa. Já Vai levar salvei uma marmita. colher para você, minha amiga. Já salvei uma colher. Só que você vai... O transporte não tem jeito. O Você foi transporte trabalhar. tem, Uma colher a não já ser foi pro que chapéu. vá do lado de casa, assim, caminhando. É um senão- para ida e um para volta? Colher não, é o transporte Depende, válido. assim, a ideia é pensar quanto saiu naquela hora. Se eu comprar ida e volta junto, eu gastei uma colher, porque saiu no montante aquela hora. Tá, mas por exemplo, o pessoal que usa o bilhete único vai gastar daquilo ali. Não, é a hora do recarregar o cartão. É no recarregar. É no recarregar que é a recarregar, colher. exato. Então, quem usa o bilhete único aí não está usando, então, no transporte. Não, só uma. Assim, hoje segunda-feira eu preciso pra semana. Vou lá e recarrego e gastei uma. Entendi. colher. Perfeito, Porque tá daí claro. tu faz
é isso que é legal. Assim, eu estou me planejando. Eu não vou Você ficar está provocando com isso justamente o planejamento, não é isso? Exatamente. Essa é a ideia. Você Eu tá não vou só? deixar para a última hora. Se você deixar para gastar todos os dias, você está gastando sem controle. Se você consegue fazer isso de forma organizada, você sabe exatamente quanto você está gastando. Com certeza, é exatamente Aprenda isso. a economizar colheres. Sim. Exatamente. Cara, isso é muito legal, é muito bacana. Então vamos voltar para o nosso dia lá. Então tudo bem, eu fui trabalhar, como eu tenho bilhete único, eu só recarreguei o da semana, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz isso. Então eu gastei uma na segunda-feira, mas eu não vou gastar na volta. Então até agora eu tô super bem, porque eu levei marmita, certo? Exatamente. Tá bom. Só que aí chegou no final do dia e eu vou passar para sair do meu trabalho, aí eu vou passar para comprar um negocinho. Aí eu vou gastar uma colher. Sim. E aí se for um negocinho no happy hour, é uma colher. Aí eu vou passar na farmácia, vou comprar outra coisa, é outra colher. Então lugares diferentes, consumo diferente, vai contando colher. Perfeito. Mas tu viu que assim, que quando eu pensei, nossa, só tenho 5 colheres, o que eu posso otimizar? Eu começo a... Sobra colher no final do dia. Sobra mesmo, porque quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, não vai ter colher suficiente. Ganhei. Yes. Ganhou. Não, e outra coisa. Ai, não, o que eu ia dizer? Tem resumo de dicas, eu acho que era isso. Quer ver? Coloca o resumo das dicas aqui pra gente ver. Deixa eu ver aqui, olha que legal, aquela tela. Enche a tela pra mim aí, vamos ver. Olha que legal isso aqui. Ah, obrigado. Pode encher pra gente ler. Ó, dicas pra economizar. Cortar fluxos excessivos. Me explica, o que é isso? É tudo que aquele comecinho que a gente falou assim, tudo eu quero, eu vou fazendo. Não é necessário, não é importante e me tira do foco dos meus objetivos. Tá. Porque a ideia é a gente ter um consumo consciente para eu realizar as coisas que eu quero, que são importantes. No meu caso, viajar. Eu gosto de guardar dinheiro pra viajar. Tá. Amo também. Então é assim, olha, eu ia comprar um docinho, eu ia comprar não sei o que na farmácia, vou no mercado todos os dias. Então se você corta esses gastos excessivos, que a falta de planejamento acaba induzindo, você já tem mais dinheiro para suas viagens. Já para outras coisas. Vamos lá, próximo então, deixa eu ver. Pode colocar na tela lá para eu poder ler. Vamos ver, aqui na frente é mais fácil para mim, sem encher. Tá, priorizar os custos. Priorizar os custos, você está falando do quê? Por exemplo, aluguel, condomínio, é isso? Sim, o que eu preciso para passar um mês? Isso é uma prioridade. Perfeito. Afinal, se eu não pagar a luz, eu fico sem eletricidade. Isso. Então, primeiro mais importante, depois direcionando aos meus objetivos. Tá curto, bom. médio prazo, longo prazo. Tá bom, próximo, vamos lá. Próximo é... Levar marmita, já falamos sobre isso, Já. eu concordo. E além... É mais saudável. É mais gente. saudável. Menina, faz toda a diferença. Toda a diferença. Como é bom a gente comer a nossa comida. Que Totalmente. diferença faz isso? Lazer compartilhado. Vai lá, me explica. Olha, a gente dá a dica de dividir, por exemplo, esses... como é que é? Canais de vídeo, de filmes, essas coisas. Cortar, compartilhar os custos. Netflix, Amazon Prime, essas coisas. Isso. E aí, o vizinho tem, ou a internet, compartilhar essas coisas que dá. Ou fazer coisa gratuita, que é o que eu mais gosto. Legal. E, tipo, São Paulo oferece muita opção, né? Se tu vai gastar só o transporte, tu já consegue ali, sei lá, compartilha também o transporte para ir com a galera, sai mais barato muitas vezes. É verdade. Dá pra fazer muita coisa compartilhada. Descobre quem mora perto de você, vai pra mesma região já faz pra trabalhar. mais amigos, né? Que a gente anda tão ocupado com o celular. Sem conversar com as pessoas, nem é verdade. se relaciona. E a última que a gente colocou é investir o dinheiro. Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer sobrar um pouquinho, mas vamos supor que a gente mandou bem na nossa teoria das colheres e sobrou uma graninha para investir. Vamos ajudar as pessoas aí, vai lá. Olha, primeiro caminho do investimento, que fez toda essa lição de casa, já está se organizando, já está economizando, é criar a sua reserva de oportunidades, que é ali para se proteger para emergências, e tem uns investimentos super conservadores, que é exatamente para esse tipo de reserva. Vamos falar o seguinte, sobrou R$100 no meu mês. Sobrou R$100, mas eu vou investir R$100? Você vai investir R$100, você vai criar o hábito de investir. Então sobrou R$100, o que eu faço? Então, tem 3 opções de investimento que é legal da gente pensar nessa hora. Vamos lá. Um CDB de liquidez diária, Tá. pelo menos com 100% do CDI, que é a rentabilidade. Então, assim, a pessoa, o que é isso? Só digita, CDB é 100% do CDI. E vai aparecer muita informação já na internet. Tá. Tesouro Selic. Tá. E um pouquinho na poupança. Apesar de dizer assim, gente, a poupança não é legal, mas para essa primeira reserva, um tiquitinho, sei lá, uns R$200 ali, já tá bom. Alguma coisa para você começar. Acho que o mais importante é você criar um hábito de guardar o dinheiro. É o mais importante. Depois disso, já tem o interesse por procurar mais informação e tu fica meio que empolgado com ver a capacidade que você tem de guardar e acumular dinheiro que vai permitir realizar um monte de sonhos. Gente, eu adorei essa ideia. Eu acho que o mais importante, o que eu aprendi aqui de verdade, é que é muito prático você fazer isso. Quando ela mostrou aqui, eu falei, mas não dou conta. Eu gasto mais do que 5 colheres. Aí eu comecei a prestar atenção no que ela falou e a gente consegue gastar menos. Na verdade, você está estimulando o gasto inteligente, o consumo inteligente. E é possível.
E é possível. Adorei. Ai, que Mayara, bom. que bate-papo ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Paçoca te adorou. Eu também gostei. Coisa mais fofa.